Olá, boa noite a todos. A Géia chegando aí. Olá, boa noite a todos que estão entrando. Mais uma live da Step U, esse canal que você já sabe, toda quinta-feira a gente está ao vivo, conversando com profissionais de mercado e trazendo aí um delicioso bate-papo, falando sobre os temas que estão no dia a dia das empresas, no ambiente corporativo e que certamente interessa para todo mundo que está buscando um crescimento de carreira, buscando se desenvolver, ampliar suas habilidades e competências. Além da live, você também já sabe, no nosso site stepu.com.br você tem um amplo conteúdo gratuito através de podcasts, artigos, as próprias lives que ficam gravadas e podem ser vistas aqui no IGTV, sempre com foco em desenvolvimento de carreira, crescimento e ampliação das competências comportamentais. Hoje eu tenho o prazer de receber Marcelo Egea, que é especialista em simulação e aprendizagem, facilitador de processos de mudança e CEO da Ser Total. Vamos falar sobre a ecologia das vendas. E aí, será que qualquer um pode ser um bom vendedor? Será que o vendedor é uma habilidade que a gente nasce sabendo ou é possível desenvolver ao longo da vida? Certamente a gente sabe que é possível desenvolver sim e é fundamental. Como eu costumo dizer, vender é uma técnica. Então, como qualquer técnica, quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue obter resultados. Marcelo Egea já está entrando aqui. Deixa eu aceitar. Começar conosco. Boa noite, Martins, de Campina Grande, Paraíba. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Oi, Egea, boa noite. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo ótimo, você? Deixa eu afastar um Tudo pouquinho bom. aqui, porque eu acho que eu fiquei muito próximo aqui. Agora ficou melhor. Egea, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer bater um Imagina. papo com você aqui nessa live de quinta-feira, que já é tradição aqui. Toda quinta-feira a gente traz alguém de mercado, alguém que a gente sabe que se destaca na sua área de atuação e que tem muito a contribuir aí para todo mundo que está escutando a gente. Olha a Cíntia também entrando. Oi, Cíntia, seja Olá, bem-vinda. Cíntia. Tudo bom? Ana Que bom. Perotti. Olha, obrigado pelo convite, Carlos. E a todos os seus ouvintes também. É um prazer, né, participar dessa live. Eu sei que elas são muito concorridas, então é uma honra estar aqui. É um prazer. A gente fica super feliz de ter pessoas como você toda quinta-feira com a gente aqui. O Egea, a gente denominou essa live Ecologia da Venda. E esse nome eu queria que antes da gente entrar nas questões que a gente sabe que a gente vai conversar aqui, e muitas dúvidas que certamente também são dúvidas de muita gente que está assistindo a gente, mas eu queria te perguntar, o que é Ecologia das Vendas? Ou Ecologia da Venda? Legal. É, Bom, quando eu escrevi um artigo, né? Eu acho que foi até aí que surgiu a ideia, né, da gente fazer essa live. Está lá no LinkedIn. A ideia era despertar nas pessoas a consciência de que a gente vive numa comunidade, ou seja, cercado de gente, e que esse mundo em que a gente vive é um mundo cheio de relações, né? A melhor palavra para descrever isso é um ambiente ecológico, ou seja, onde cada coisa tem o seu lugar, cada pessoa tem a sua participação. Então, ao escrever o artigo, a minha ideia era mostrar que vender é uma coisa Uhum. que faz parte dessa realidade, né? Se a gente vive numa comunidade onde existem relações de troca constantes, assim como na natureza, né? Onde cada um tem o seu lugar, a gente está se ajudando mutuamente a cada instante, vender é algo natural, ou seja, faz parte do nosso dia a dia e dessa realidade, né? Foi daí que surgiu a ideia do artigo e de falar de vendas desse jeito. O Egea lembrou bem, né? Na verdade, a gente já se conhece, a gente faz parte de um grupo de consultores que se reúne periodicamente, e eu sou sempre muito curioso de ver o que as pessoas estão produzindo. Então, eu entrei lá no LinkedIn do Egea e vi esse artigo, a Ecologia da Venda, e fui ler. E eu pensei, que associação fantástica, né? De fato, a preocupação em saber vender é uma preocupação que às vezes está na cabeça de muita gente que não sabe como transformar aquilo em ação. É muito comum, né, a gente conversar com algumas pessoas que pensam, não, vender não é para mim, não sei vender. Ou ainda aquelas que querem ou precisam vender, mas não encaram isso como um processo inerente à sua atividade profissional. Então, quando eu li esse artigo, eu logo pensei, poxa, Gé,
a gente precisa fazer uma live para conversar sobre isso, porque, de fato, isso não é uma questão isolada, né? Isso é uma questão comum que a gente encontra no dia a dia quando conversa com as pessoas. Mas me diz o seguinte, por que é tão importante, então, a gente enxergar de uma maneira diferente a atividade de venda? O que isso traz de benefício, enxergar de uma maneira distinta do tradicional? Bom, dá para responder essa pergunta de dois jeitos, tá? Então, o primeiro do ponto de vista das pessoas que querem se destacar profissionalmente, aprender a vender é uma competência fundamental. Uhum. Eu tive um chefe, né, que sempre dizia, né, que me ensinou muito, e que ele dizia assim, que quem vende nunca fica sem trabalho, né? E quem não vende tem que ficar sujeito esperando que alguém venda e ofereça alguma coisa para essa pessoa fazer. Isso me marcou muito, porque, de fato, assim, claro, no contexto em que ele disse isso, fazia muito sentido, nós éramos consultores, e no grupo de consultores, quem não vende fica esperando que alguém venda para ele poder participar do projeto. E quem vendia tinha sempre a prerrogativa de fazer o projeto ou dar aquele projeto para alguém fazer, né? Então, eu acho que tem essa questão. Então, para quem é profissional, né, que está no mercado, aprender a vender é um fator de crescimento e de segurança profissional, né? Quem vende, quem tem essa habilidade, tem mais... está mais protegido das intempéries do mercado e do mundo profissional, né? Para as outras pessoas que não necessariamente têm essa preocupação, que possam estar ouvindo a gente aqui, eu diria assim que entender o raciocínio da venda torna a gente seres humanos melhores, porque a gente percebe que a todo momento a gente está trocando, que todas as relações que a gente tem, e é uma coisa que eu defendo lá naquele artigo, né? Eu acredito que todas as relações nossas são relações de troca, né? Pode parecer para alguns uma coisa muito materialista, mas não tem nada de materialista nisso. É assim, a gente está trocando coisas que são importantes para nós, né? E, por exemplo, eu digo, né, a Madre Teresa de Calcutá, né, uma mulher santa, reverenciada no mundo inteiro, né, tem a sua imagem ligada a uma atitude de fazer o bem para os outros, etc. O que será que ela estava trocando, né? Eu acho que ela tinha uma consciência muito grande, muito, muito profunda, né, de Deus, né, do Deus dela, né, e de que ela estava fazendo aquilo por ele, né, por isso, porque existe um bem maior, existe um outro lado. Então, no fundo é uma troca, né? Eu estou fazendo isso, não é porque ela fazia para ter isso, ela fazia pela consciência, mas essa troca, né, é algo que fazia bem para ela. Então, eu acho que aprender a vender e ter consciência da ecologia da venda, de que tudo está conectado, que a gente está trocando tudo a todo instante, faz a gente melhorar, né? Profissionais com mais segurança, né? Com mais domínio da sua carreira, daquilo que vão, né, viver, ganhar, etc. E para quem não é um profissional, ou quem não está preocupado com isso nesse momento, se relacionar melhor. É como a Cintia até lembrou, né? O tempo todo a gente está vendendo, porque o tempo todo a gente está trocando, né? A própria atividade da venda, ela é oriunda de um momento primitivo anterior, onde a troca se estabelecia. E aí essas conexões eram criadas, né? E é curioso porque a gente não vende só em troca do dinheiro, né? A gente vende ideias, e vender ideias significa negociar, significa buscar entender o outro ponto de vista, significa tentar entender por que uma defesa antagônica sua pode ter um fundo de verdade, pode ter uma coerência maior. Então essa troca ela se estabelece, muitos chamam de negociação, mas que também é uma venda, né? A gente vende ideias, a gente vende propostas, né? Quem está dentro da empresa em relação ao seu gestor, em relação aos seus colaboradores, quem está fora da empresa, né, em relação ao mercado. É um processo muito maior, né? De fato é uma ecologia, como você diz, né? Exatamente, exatamente. Tem até uma coisa que eu sempre me lembro, né? Um artigo que eu li há muitos anos atrás, falando sobre arqueólogos, né, que compararam sítios arqueológicos dos Neandertais com os sítios arqueológicos dos primeiros Homo sapiens, né, na Terra, que isso é há 200 mil, 300 mil anos atrás. Os Neandertais eram muito mais fortes que a gente, ou seja, fisicamente mais poderosos. Para uma época onde se vivia na natureza, essa vantagem deveria ser
um grande diferencial, uma vantagem, né? Mas o fato é que quem prosperou na Terra não foram os Neandertais, foram os sapiens, né? E aí eu lembro que no artigo eles comentavam, né, que uma diferença que eles encontravam nos sítios arqueológicos é que nos locais onde viviam Neandertais só existiam ferramentas feitas com recursos que estavam presentes naquela região, naquele lugar, né? Ou as pedras, ou se era perto da praia, as conchas e assim por diante. Nos sítios arqueológicos dos sapiens, não. Existiam coisas de vários lugares e às vezes de muito distantes. Ou seja, isso levou eles a uma conclusão surpreendente, né? Que os sapiens sabiam negociar, eles eram melhores em aceitar a troca, em fazer essas trocas. E eles, vamos dizer assim, criaram uma hipótese, né? Que eu acho que eu acredito nela, que os sapiens se deram bem, se deram melhor aqui nessa terrinha, né? Porque sabiam trocar, né? Então, isso é exatamente o que você está dizendo, né? Está aberto para troca de coisas diferentes, né? Alguém traz uma coisa, uma ideia, etc. Eu comprar essa ideia, inclusive a gente usa, né, esse termo, que é o buy-in, né? Então, quando a gente treina líderes, por exemplo, uma das coisas que a gente ensina para os líderes, olha, vocês são vendedores de ideias, vocês estão vendendo visões de futuro, né, projetos, etc. Então, vocês precisam aprender a vender para que as pessoas possam comprar vocês, antes de comprar as ideias de vocês. É verdade. Isso me lembrou, inclusive, a tese defendida por aquele autor israelense, autor do Homo Sapiens, Homo Deus, que ele defende justamente, né, que a sobrevivência e a evolução do Homo Sapiens é decorrente dessas conexões que foram criadas e procriadas, né, sobre diversos aspectos sociais e que acabou transformando as habilidades humanas sobre aquilo que a Terra tinha a oferecer, né? Eu acho um livro fantástico, né? Porque a gente vê como os nossos antepassados, e a gente está falando de um período histórico longuíssimo, né, para a visão humana, não para a visão terrestre, mas para a visão humana, como lá a gente já identifica características que hoje estão presentes na atividade humana e nas relações sociais, né? É algo fenomenal. Hoje você traz, então, uma correlação muito interessante entre empregabilidade e o domínio dessas habilidades de venda. Isso é uma coisa que a primeira coisa a dizer é que, evidentemente, que eu concordo. Às vezes a gente escuta alguém perguntar, mas qual é a importância de um vendedor para uma empresa? Eu costumo dizer, deixa a sua empresa sem vender um mês para ver se você vai continuar tendo essa dúvida. Então, o vendedor ele é absolutamente fundamental, né? Uma área financeira eficiente, uma boa área de produto, uma área de marketing, tudo isso pode funcionar. Mas se não vender, no fim do dia, é o que quebra as pernas. Mas a gente costuma ter também um certo preconceito por pessoas que entendem que vai atuar na área de vendas pessoas que não conseguiram progredir em outras áreas. Como é que a gente explica esse preconceito para uma área que é absolutamente fundamental para os negócios? Então, eu sou de uma família, Carlos, de comerciantes. Ou seja, tanto no lado de mãe como de pai, a coisa de vender e estar no comércio era muito forte, né? E eu me perguntava, né? Por quê? Porque eu percebia que, tanto de um lado quanto do outro, existia trabalho duro, honestidade, né? Ou seja, empenho, dedicação, etc, né? E eu aprendi a valorizar isso muito. Agora, eu acho que um pouco desse preconceito com a figura do vendedor é porque, de fato, né, muitas pessoas, ao tentar vender, ou seja, conectar quem está tendo a necessidade com quem está produzindo, ao tentar fazer isso, muitas vezes, no passado, a técnica, né, que era usada é uma técnica de empurrar, né, ao invés de você puxar, né, ou seja, você atrair o cliente para a tua oferta, né? Então, essas duas abordagens, essa questão ainda existe hoje, né? Ela está presente ainda no nosso mundo atual, não só no contato virtual ou presencial físico, como a gente está fazendo aqui no virtual, mas também no online, né? Ou seja, quando você cria um site, etc, né? Você tem duas formas de vender. Ou você empurra, né? Você enfia a goela abaixo o que você quer falar, né? Ou você cria um contexto onde a pessoa se sinta à vontade para falar o que ela necessita e você escolhe, né, mostrar para ela, apresentar aquilo que interessa mais a ela, que é, resumidamente, o método mais adequado, né? Então, acho que tudo começou
e é verdade, eu acho que de uma postura equivocada daquilo que é a venda, né? Tem um filme muito bacana, eu não me lembro o título agora, mas é o Anthony Hopkins. Ele faz o papel de um cara que adora motos, e ele, acho que chama Indian, o nome do filme. Ele tem uma moto Indian, que é uma moto, né, assim, uma moto de performance, que ele turbinou, que ele mexeu tal, isso nos anos 40, se não me engano, alguma coisa assim, 50, ele turbinou tal, e ele quer participar de uma corrida da moto mais veloz do mundo, que acontece num deserto, né, nos Estados Unidos. Ele está na Inglaterra ou na Irlanda, alguma coisa assim. E ele vai convencendo todo mundo a deixar ele correr, porque para ele sair da Inglaterra e chegar nos Estados Unidos e participar da corrida é uma epopeia, né? Então, o filme é bacana porque ele já é um senhor, já é um homem de mais idade, com uma moto que não era vamos dizer assim, o tipo de veículo que aparecia lá, mas ele tem que levar a moto da Inglaterra até o local da competição e convencer as pessoas que ele pode correr, porque as pessoas tinham medo dele se machucar e tal. É genial. Então, veja, eu acho que isso é uma lição para a gente, né? De que, na verdade, a gente não consegue vender nada para ninguém. As pessoas, elas gostam de comprar, mas elas não gostam que vendam para elas. É verdade. Então, eu acho que voltando então na tua pergunta, eu acho que todo esse preconceito, né, com profissionais de vendas começa com esse jeito equivocado de vender, que é tentar empurrar uma verdade. Ninguém compra uma verdade. As pessoas compram o que elas querem, né? E eu preciso entender primeiro o que elas querem. Então, ao fazer a boa abordagem de venda, ter uma boa postura, esse preconceito desaparece. É verdade. O Samara até lembrou... Deixa eu responder a tua pergunta, mas... Respondeu, certamente respondeu. O Samara até lembrou ali, né, que na área de consórcios, e não só na área de consórcios, mas também em outras áreas, em outros setores, há uma visão da venda como um bico, né? O cara vai lá, vende, ele representa várias marcas e tal. E é curioso porque muitas vezes, né, eu digo muito isso em alguns cursos, algumas palestras que eu ministro, muitas vezes o vendedor ou o gestor da equipe comercial despreza a importância do treinamento. E por quê? Né? Porque tem uma máxima na área comercial que é: quem tem meta tem pressa. E essa pressa faz com que o vendedor esteja dia a dia apagando o incêndio. Então, ele não dedica um tempo para a aprendizagem, para o desenvolvimento de técnicas, para aprender técnicas novas, para ampliar suas habilidades, o que é fundamental e que traz justamente esse caráter profissionalizante na atividade do vendedor, né? Então, eu vejo assim, que há determinadas empresas, quando você fala, vamos trazer um programa de treinamento para venda, vamos trazer um programa de desenvolvimento de competências em venda, aí o gestor logo pensa, puxa, mas vai ter que parar a equipe? Ué, claro que tem que parar. Tem que, em algum momento, parar para reciclar, para aprender, para ampliar o seu conhecimento, né? Claro, claro. Você vê que nesse período da pandemia, a gente tem sido procurado, né, por empresas que estão tendo que mudar o seu método de vendas, porque aquilo que se usava antes não é possível mais usar. Então, um exemplo, algumas áreas da economia funcionavam muito baseado nas feiras, ou seja, as vendas eram feitas em feiras. Não tem mais feira. Nós não sabemos quando vai voltar, quando vão voltar as feiras. Como é que faz? Você tem que reinventar esse processo. Então, o interessante é que, para você poder fazer isso, você tem que entender a essência da venda. Né? Que é aproximar quem tem interesse daqueles que têm o produto, né, ou o serviço. Né? Como é que eu faço isso dentro de novas bases? Né? Para isso, eu preciso retreinar a equipe, etc. Então, as empresas estão, algumas, bem preocupadas, estão procurando a gente para reestruturar, para pensar nos seus programas e tal. E aí a coisa é mais interessante, né? Porque elas percebem que exatamente isso, fica uma semana sem vender. Houve casos, nós temos casos aqui durante a pandemia de redes de varejo, não vou citar o nome, mas que ficaram um mês, no mínimo, sem vender. Um mês. Você imagina o prejuízo, né, que ter todo o custo de lojas, você pagando aluguel e estoque e conta para pagar, vencendo, etc., e não ter venda. Né? Então, eu acho que, pensando assim, é importante a gente manter o machado afiado. Né? Sem dúvida alguma. Já até na esteira da pergunta que a Cláudia mandou aqui, essa transição do presencial para o digital também requer uma adaptação de comportamento do vendedor, aquele que está acostumado
às vezes exclusivamente com uma atividade presencial, aquele que é viciado em marcar o almoço para fechar negócio, que gosta do cafezinho. Agora esse cara precisa atuar e fechar vendas no digital. Como é que faz isso? Então, Pergunta bom, de $1 primeiro, milhão, né? não, é assim, essa pergunta não tem uma única resposta, né? Eu seria muito, assim, incorreto se eu tentasse entender uma verdade absoluta aqui. É o que eles chamam de resposta de consultor, né? Aquela que começa com veja bem, né? Então, não vou fazer isso aqui, vou ser sincero. Olha, cada realidade é uma realidade, mas o que acontece? O mundo digital, ele tem algumas características. Então, por exemplo, eu não tenho todo aquele mise-en-scène que a gente tem no presencial. Você falou do cafezinho. Então, muitas pessoas começavam assim, vou tomar um cafezinho, sabe? É um hábito ruim, né, de vendas. E também perdiam muito tempo com aquelas coisas que não eram importantes. Em inglês a gente chama de easy talk, né? Aqueles assuntos irrelevantes. No virtual, isso não existe, né? Ou seja, o tempo ele corre mais rápido, né? Então, um programa que a gente fazia em 8 horas, hoje a gente faz em 3. Porque, sabe, a gente economiza bastante coisa e as pessoas não aguentam ficar muito tempo conectadas. Então, acho que algumas dicas, né? Por exemplo, conscientize-se de que o tempo online é muito valioso e você tem que encurtar tudo. Então, uma conversa de venda que você teria de 1 hora, ela vai demorar 15 minutos. Hoje, eu estava falando com uma pessoa hoje sobre o pessoal do supermercado. Tem os compradores do supermercado, né? Antigamente, você tinha um monte de gente que ficava esperando na salinha com a bolsa, né? Não sei se aí o pessoal já viu isso. Então, se fosse no escritório de um grande rede de supermercados, então, todo dia tem um monte de gente sentadinho com uma bolsa, né? Ali esperando para ser atendido pelo comprador. Essas reuniões eram demoradíssimas, porque o cara vinha, abria a bolsa, mostrava os folhetos, mostrava a promoção, aí não sei o quê, aí tomava café, etc. Hoje em dia, cara, é muito rápido. Então, essas pessoas tiveram que se reinventar e repensar materiais promocionais, argumento de venda, técnicas de apresentação, domínio da tecnologia, tudo isso faz parte do online hoje, né? Tem ainda gente que tem dificuldade de usar o Zoom. Sim. Tem gente que ainda não se familiarizou com essas novas ferramentas. Nós temos até uma colega, né, fazer propaganda dela aqui, que é a Mari, né, real, que tem o curso de Zoom, né? Então tem gente que ainda não se familiarizou, né? Eu hoje mesmo falei com um que não sabia que tinha breakout room, né, que tem umas salas que dá para dividir em salas. Então, é tecnologia. Então, principalmente, então, encurtar os tempos, repensar materiais promocionais, tá? Você não pode mais levar os folhetos daquele jeito que você levava, e entender de tecnologia. Acho que esses 3 pontos são muito importantes para resumir, né, a história. Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação que a gente teria que analisar pessoalmente, né? É verdade. No ano passado, se não me engano, em meados do ano passado, eu estive num evento em São Paulo, inclusive estava com as minhas sócias da StepU, e entre diversas palestras, teve uma que me chamou muito a atenção, porque eles falavam sobre digital skills. Eles diziam, né, além das hard skills, das soft skills, cada vez mais as pessoas precisam estar alinhadas às digital skills. E diferente do que muita gente pode imaginar, não tem nada a ver com desenvolvimento, com desenvolvedor, com criar aplicativo, não é nada disso. Mas é justamente estar familiarizado com todas as possibilidades no ambiente online. Então, eu te colocava, né, as digital skills, elas são um avanço dessas skills que a gente tanto fala, porque se nós não soubermos aplicar nos comportar no ambiente digital, a gente perde todas as possibilidades de aplicação do conhecimento. Já imagina, né? Isso, eu estou falando em meados do ano passado, sim, ninguém sabia de pandemia, ninguém imaginava que fosse acontecer, então ainda era visto como uma coisa à distância, né? Algo que em algum momento a gente precisa se familiarizar, porque o online ainda era opcional. De repente veio a pandemia e a Forceps coloca todo mundo no online. Então, como é importante essa familiarização, né? Claro. Tem uma participante aqui, que é a Cláudia, está passando aqui, já colocou fez algumas colocações, colocou agora, mais do que nunca, marketing tem que andar de mãos dadas com vendas. Na verdade, esse troço já deveria existir sempre, né? Porque sempre. Marketing e vendas estão juntos, são complementares. Mas a gente sabe que não era bem assim, né? O pessoal de vendas reclama do material que o marketing fez, e o pessoal de marketing diz que o pessoal de vendas é folgado e não faz aquilo que tem que fazer. Então, é uma briga eterna. Mas, assim, hoje em dia ela tem razão, porque essas coisas estão cada vez mais se entrelaçando, né? Então,
pessoal de vendas precisa se entender de princípios de marketing, tem que estar mais antenado com essas questões e usar isso a seu favor, né? Porque quanto mais eu puder trabalhar junto com as ações de marketing, mais fácil a coisa sai. Um exemplo quando a gente lança uma campanha de marketing, a gente lança em vários canais, né? Um dos canais é o teu canal direto, é o teu contato direto. Então, você vai falar com a pessoa que acabou de ver num site, né, o seu banner, né, acabou de receber por WhatsApp uma mensagem, acabou de receber por e-mail uma mensagem complementar, quando você fala com ela, né, então essas coisas precisam estar sincronizadas. Né? Hoje em dia, mais do que nunca. Então, ela tem razão, a Cláudia que colocou aí. Obrigado, Cláudia. Inclusive, essa sintonia, né, essa continuidade da atividade de marketing na atuação do vendedor, inúmeras pesquisas comprovam que quanto maior essa sintonia e mais rápido esse andamento no funil, maior a tendência de conversão. Né? Então não pode ter um gap, né? Não pode haver lacunas ali não preenchidas. Né? A Cláudia, inclusive, fez uma outra pergunta, que eu também já estava com ela em mente, que é falar o seguinte, o que é um perfil de sucesso para o vendedor? Mas mais do que isso, eu queria te pedir o seguinte, a gente está vendo hoje muitas pessoas que não tinham o hábito de vender, que não tinham o hábito de, dentro das suas empresas, colocar a mão na massa no discurso de venda, por exemplo, e que agora precisam assumir esse discurso, precisam desenvolver esse discurso. Que tipo de habilidade, como ter uma postura mais vendedora para conseguir obter resultados, né? Tá. Bom, pergunta também de $1 milhão. Vou tentar aqui resumir. Você está se especializando nisso, né, cara? É assim... vou tentar resumir aqui naquilo que eu acho que é a essência para a gente ter uma postura vendedora, tá? Que eu falo sempre em todos os cursos, né? Primeiro, a gente se conscientizar de que gente é gente. Gente funciona como gente. Então, pessoas, por mais que elas sejam de níveis diferentes, ou de classes diferentes, ou de culturas diferentes, ou de países diferentes, elas são gente. E elas têm um funcionamento neurológico e comportamental semelhante. Tá? Então, assim, por que as pessoas compram? Né? Porque elas têm um problema, elas têm uma necessidade. E aquilo que eles chamam de problemas e necessidades é uma coisa muito particular, não dá para a gente saber de antemão. Tá? Então, assim, esqueça o discurso pronto. Tá? Se você tem lá um produto que você já desenvolveu, talvez tenha até feito uma pesquisa de mercado e tal. Por mais que você tenha confiança no seu produto, quando você vai vender, a pessoa que está ali comprando, às vezes ela é um comprador institucional, ela está representando uma empresa, mas ela é uma pessoa. Então, por mais que tenha uma necessidade institucional, né, por trás, aquela pessoa é uma porta. Ela tá entre você e a empresa para quem você quer vender. Então, eu tenho que vender para ela antes de vender para a empresa. Então, eu tenho que entender como é que aquela compra, né, aquela compra que ela quer fazer, resolve problemas dela. Então, por exemplo, ela deve ter lá uma cobrança sobre custos, ou sobre, o pessoal só quer novidade. Então, eu tenho que primeiro escutar o que ela quer, porque ela sabe que se ela não levar melhor custo ou novidades, ela perde o emprego. Ou pelo menos esse é o medo dela. Então, ou ela vai ficar feia na foto. Então, eu preciso entender a necessidade humana que tem ali. Então, essa para mim é a primeira questão, né? Que entender que a gente vende para pessoas. Mesmo que você faça uma venda B2B, a interface é uma pessoa. Eu preciso entender dela. A segunda coisa para vender, a gente tem que parar de falar e escutar. Isso é complicadíssimo. Né? É uma lição. É uma lição difícil para líderes, que a gente sempre fala, tem que escutar, ouvir ativamente. É um mantra, né? Parece que a gente não tem nada mais para falar. Mas é verdade. Ou seja, para vender, você precisa escutar. Como é que eu vou saber o que a pessoa pensa, quer, quais são os medos dela, se eu não perguntar, se eu não escutar, se eu não for empático? Então, essa é a segunda questão, né? Você realmente deixar tuas premissas de lado, ideias prontas, e ir, assim, realmente de peito aberto, de cabeça limpa, para escutar. Mesmo que seja algo que você nunca pensou que fosse aparecer, aparece. Né? E terceiro, quando você for, depois que você compreendeu isso, realmente se limitar a apresentar aquilo que o cliente quer. Uma coisa que irrita as pessoas é quando você começa a falar de algo que a pessoa não quer.
Experimenta, qualquer um de nós sabe como é que é isso. Você vai num lugar, a pessoa tenta te apresentar uma coisa, que é a experiência do vendedor ruim, né? De te empurrar, a sensação é essa. Às vezes a pessoa não está fazendo isso por mal, ela está tentando mostrar o melhor que ela tem. Mas só que ela não percebe que o melhor que ela tem não é aquilo que o cliente quer. Né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um projeto para a IOTSE, rede de varejo, de moda, e era uma palestra. Então eu tinha que me preparar para essa palestra e eu falei, quer saber, eu vou numa loja da IOTSE. Eu fui no Shopping Iguatemi e cheguei lá e, assim, com esse corpinho de pera, né, que eu tenho, que eu sou, né, redondinho, né, eu cheguei lá e falei assim, eu quero uma camiseta. Aí eu lembro que a pessoa olhou assim para mim de cima e embaixo, né, me mediu assim, de cima e embaixo. Aí e ele falou assim, para quem você quer comprar essa camiseta? Eu falei, para mim. Ele gelou, né? Eu percebi que ele falou, puxa, me danei, né? Porque tem a fila, né? No varejo tem a fila do atendimento. Ele era o cara da vez, né? Ele falou, tá, vamos lá, que tipo de camiseta o senhor gosta, né? Aí eu falei, eu gosto de cores básicas, tá? E que tipo de fibra? Natural? Uma fibra natural, algodão, eu adoro algodão, tá? Mais alguma coisa que o senhor, né, acha que cai bem assim pro senhor? Falei, uma coisa que não tenha muito brilho. Só tinha brilho, cara, na loja. Tudo tinha brilho. Porque é uma loja de moda, não é pra mim, né? Eu tava entrando na loja errada, né? Ele não tava entendendo nada. E ele perguntou se eu vai usar isso em qual evento. Eu falei, olha, eu quero ir para num evento com amigos, etc. Eu queria ter uma roupa mais moderna. Falou, tá bom, tudo bem, o senhor aguarda um minutinho. Eu sei que ele demorou uma eternidade, cara. Ele deve ter pego, olhou tudo que tinha de saldo lá dentro do estoque. E aí ele trouxe três versões e tinha uma camiseta preta, que era uma cor que eu gosto, né? Eu uso muito preto, com alguns, né, uma coisa com glitter assim na frente, mas era mais delicada que tinha. Mas ele trouxe três. Falou, qual dessas o senhor prefere? Eu falei, essa. Por que o senhor prefere essa? Eu prefiro porque ela é uma cor base e tal. Ok. Algo mais para o senhor sair feliz da loja e tal, com alguma coisa que o senhor necessite e tal? Eu falei, não, é só isso mesmo. Então, ok. Então, o senhor me acompanha até o caixa. Cara, quando eu cheguei na convenção e ele me viu, eu tava com a camiseta, ele quase morreu do coração. Ele falou, puta, vou ser demitido, né? Mas foi o melhor atendimento que eu já tive, talvez, na minha vida. Ele foi aquilo que a gente espera que um vendedor seja. Ele foi atencioso, ele ouviu, ele me entendeu, ele não colocou nenhuma palavra inadequada, não fez nenhuma colocação errada, todas as perguntas foram abertas, é uma coisa importante, né? Fazer perguntas abertas, treinar perguntas abertas, que é uma coisa que as pessoas não sabem, nós não sabemos fazer, o ser humano tem dificuldade de usar pergunta aberta, tem que treinar, praticar. Então, eu não sei se eu consegui me explicar, mas assim, escutar mais do que falar. Tá? Então essas são coisas e práticas que a gente faria. Treinar perguntas abertas. O pessoal que me conhece sabe que eu sou fã de pergunta aberta. Além, lógico, das ramificações dentro das perguntas abertas, né? Spin selling e tal. Mas treinar perguntas abertas, para mim, está no topo da lista das habilidades de quem quer ser um vendedor. Você poder fazer perguntas que a pessoa tem a chance de te dizer o que ela pensa e se sentir acolhida. Né? E efetivamente escutar a resposta. Né? Na semana passada, na sexta-feira passada, nós lançamos um podcast que eu gravei falando sobre o papel da comunicação na atividade de venda. Né? O papel da comunicação para um vendedor e para o relacionamento em cliente. E, entre outros, eu falei muito sobre isso. Né? Quem ainda não escutou, convido aí do nosso site, tem lá o nosso canal de podcast, também está em todas as plataformas de áudio. E eu falei muito sobre esse ponto, né? A questão de fazer as perguntas corretas e escutar a resposta. Porque a pessoa que não gosta de escutar respostas, eu acho que ela perde de diversas maneiras. Mas tem duas coisas que ela perde. Primeiro, ela não está dando a devida atenção, portanto, ela não está dando importância para a pessoa que está falando. E segundo, ela não está obtendo informações que poderão ser vitais para a sua negociação. Quando você escuta ou uma pergunta, ou mesmo uma explicação do seu interlocutor, você está aumentando o seu repertório para você dar continuidade àquilo dali. Então é fundamental, né? Você praticar a escutativa e transformar aquilo em alguma coisa que vai influenciar no seu comportamento, na sua reação ao longo desse processo. Né? Exatamente. A Lorena Lacerda, não sei se é tua parente, mas está aqui. A Lorena está colocando, muita gente já faz a pergunta dando a resposta e deu risada. Exatamente, quer dizer, é o que a gente chama de pergunta retórica, né? Então,
quando a gente faz uma pergunta, a gente tem que fazer a pergunta o mais aberta possível, dentro do contexto, obviamente, mas para que a pessoa possa trazer a opinião dela, mesmo que aquilo seja algo que você nunca esperou na vida. Mas é isso. Ela está trazendo com sinceridade aquilo que ela pensa e sente. E eu percebo, por exemplo, também que a gente, no geral, né, pessoas que estão querendo desenvolver habilidade de vendas, têm dificuldade de perceber que as coisas subjetivas têm valor. Então, a gente tem que ouvir com muita atenção, porque nas entrelinhas a pessoa está te dizendo o que ela precisa. E às vezes o que ela precisa é agilidade, às vezes o que ela precisa é uma sensação de que ela vai comprar um maiô, né? Que tem um cliente nosso que é uma rede de lojas de moda, né? De fitness e tal, e também de praia, né? O que ela quer é não passar vergonha. Ela não vai dizer isso abertamente, mas se você escutar atentamente, você entende. Ah, eu queria uma coisa assim, sabe, que fosse moderna, mas assim, que eu não, sabe, não me expusesse muito. Então, eu não preciso ficar perguntando se você tem vergonha. Eu entendo o que ela está querendo dizer. Eu vou aos poucos, né, me aproximando. Né? Verdade, você falou então se a gente tiver essa escuta, você consegue prestar atenção e escutar. Mas a média das pessoas não faz isso. Quando a gente chega numa festa, você é apresentado para várias pessoas, as pessoas dizem o nome, certo? Muito bem. Quantos de nós lembra o nome de todas as pessoas para as quais a gente foi apresentado numa festa? É verdade. A gente é protocolar, né? Ah, eu sou fulano, cara, tudo bem. Quando você vira as costas, você esqueceu. Cara, isso é morte para um vendedor no varejo, né? A gente tem uma pesquisa antiga que mostra que memória é uma característica chave no varejo. Porque você chega numa loja, a pessoa fala assim, Carlos, quanto tempo que eu não te vejo? Cara, você tá mais magro. E você tá. Que tem vezes que eles mentem, né? Nossa, você tá mais magro e tal. Puta, quando foi a última vez? Foi em junho, né, que você esteve aqui. Então, como é que tá a tua família? Você tinha contato que a tua mulher fez um curso? Como é que foi? Foi legal? Bacana. O que você vai levar hoje? A última vez você levou uma calça e uma camisa. Cara, se você entra numa loja e o cara te trata assim, você se sente o rei da patota, né? Você cria conexão, então, né? Você fica com a impressão de que você é mais relevante para ele do que os outros, né? Porque essa conexão, como não é uma conexão corriqueira, como é algo que você não espera, né? No relacionamento com aquele vendedor, isso chama atenção, né? Isso é especial. Então, a pessoa que perguntou, só para completar, né, sobre características, memória é uma coisa que ela é uma característica pessoal. Então, nem todo mundo tem boa memória. A gente pode praticar, tem cursos, né, inclusive de memorização, para a gente poder fazer isso melhor. Praticar mindfulness é muito importante. Se você está no aqui e agora, você presta atenção, você dá valor para quem está te falando, né, o nome. Né? O Samarone está aqui com a gente, né, que é um grande amigo meu, também participou de vários treinamentos meus, mas o treinamento que eu fiz para o Samarone foi desenvolvido por um alemão, o Klaus Amann, que é um cara que me ensinou muito de venda. Acho que eu sou muito agradecido pela GM Financial, né, que é a Chevrolet Serviços Financeiros, por onde eu fiz o projeto, e ao Klaus por ter aprendido isso. Para o Klaus, nos programas dele, quando a pessoa chega, você tem que memorizar o nome dela. Antes, você tem que saber quem é, se preparar para chamar a pessoa chamá-la pelo nome quando ela entra na sala. E quando eu fiz o treinamento, eu lembro, foi um treinamento, o primeiro que eu fiz com ele foi em Londres. Eu terminou o treinamento, né? Depois a gente tinha um trainer, porque ele tinha que me certificar para eu poder fazer os treinamentos aqui no Brasil e América Latina. Aí eu falei para ele, Klaus, eu tenho um problema, eu não consigo memorizar o nome das pessoas. E não conseguia mesmo, é sério. Ele falou assim, mas porque você é burro? Eu falei, não, eu sou um sujeitinho inteligente até. Ele falou, então você vai conseguir, tenho certeza. Eu falei, mas como é que eu faço? Ele falou, presta atenção. Porque se você prestar atenção e der valor para a pessoa que está na tua frente, se ela for importante para você, você vai guardar o nome dela. Carlos, juro por Deus, eu nunca mais esqueci o nome das pessoas em treinamento. O Samarone, ele pode dar o depoimento dele aqui, se é verdade ou não. Eu memorizo o nome de 30 pessoas na sala ou mais, se for necessário. Tá? Então, eu acho que essa coisa é muito importante. Você olhar para a pessoa que está na tua frente e ela ser a pessoa mais importante para você naquele momento. De fato, genuinamente. Desculpa, falei demais. Não, dica excelente aí. Uma dica tão importante, eu acho que não só para quem atua com vendas, né, mas para todos. É lembrar o nome do seu interlocutor, dar o devido valor àquele momento que você está interagindo com ele. Há alguns anos eu fiz um treinamento de Harvard, mas foi aqui no Brasil, não foi em Harvard.
por conta da empresa que eu trabalhava, era executivo dessa empresa, e nós tínhamos uma parceria com Harvard para a aplicação de uma metodologia de Harvard junto aos nossos alunos. E eu lembro que eles falavam sobre isso, da importância do docente, do instrutor, quem estivesse liderando aquela turma ali, saber individualmente o nome de todos. Eles diziam, isso não é perfumaria. Fala, isso é dar um grau de importância para aquele aluno que pode ser, inclusive, fundamental para incentivá-lo a participar do processo de aprendizagem. Então, eles incentivavam, como eles não acreditavam muito na capacidade de memória de cada um, eles diziam, é fundamental que cada aluno tenha ali um acrílico na sua frente, com o seu nome e a empresa que representa, ou a empresa que é proprietário, que é CEO e por aí vai. Mas eles falavam muito sobre essa relação entre você ter vontade de participar, naquele caso ali, uma experiência de aprendizagem, e se sentir importante dentro desse processo. Então, eles, de modo algum, eles incentivavam uma designação genérica, ou chamar de aluno, alguma coisa assim. Você me lembrou dessa passagem. Essa sensação de que você é importante, que você é a pessoa mais importante para aquela pessoa que está na sua frente naquele momento, ela é de um impacto tão grande, porque, fala a verdade, o que mais falta nesse mundo hoje não é confiança. O que a gente mais tem medo hoje em dia é de ser passado para trás, porque você ouve tanta coisa, né? Então, assim, a pessoa sentir que você está doando o seu tempo e está olhando para ela e entendendo o que ela quer sem colocar a tua agenda primeiro, mesmo sabendo que você é um vendedor, ela sabe que você quer vender, mas o teu comportamento não reforça isso, né? Reforça o contrário. Isso é tão poderoso que a pessoa cria um vínculo com você. Então, uma outra coisa que eu também falo nos treinamentos, mais importante do que vender é você garantir que a pessoa vai lembrar com carinho de você. Né? Então, eu digo sempre, né, o pior de não conseguir vender é você não conseguir fazer o cliente voltar. Então, você não vai vender, você não conseguiu vender, e nem sempre é possível, né? Porque a pessoa entra, às vezes entrou para olhar. Mas é você garantir que ela quer voltar, que ela ficou com uma boa memória. Né? Então, pior do que perder uma venda é você perder o cliente para sempre. Como é que você faz isso? Demonstrando interesse. Tem uma história da Zappos, né? Que é aquele case de venda de sapatos online, que virou um livro, inclusive, foi comprado pela Amazon depois, as Zappos, né? É um case de venda online e tal. Eles contam um caso no livro, né, que eles escreveram sobre eles, que é assim, uma vez eles estavam lá, a diretoria reunida, e eles queriam testar para ver se o call center estava funcionando direito, né? Que era uma coisa fundamental para eles, o call center, né? E aí eles ligaram da mesa, né, de reunião. A pessoa atendeu, olá, boa noite, Zappos, como é que eu posso te ajudar? Aí o pessoal falou, olha, eu estou aqui na região, não sei quanto aqui de Seattle, e eu queria comprar a gente que está em 5, a gente queria pedir uma pizza, mas a gente não sabe qual é a melhor pizzaria da região. Disse que o atendente ficou olhando, pensando, assim, alguns segundos, falou, o senhor aguarda um minutinho? E ficou lá, acho que um minuto, de vez em quando ele vinha, só mais um minutinho, eu estou obtendo essa informação que o senhor deseja. Não tinha nada a ver, eles não vendem pizza, eles vendem sapato, mas eles queriam testar. E a pessoa veio com uma lista, falou, o senhor está em que rua? Na rua tal, tá. Então anota aí, ó, telefone, pizzaria tal, essas são as pizzas aí em volta do senhor. Espero que o senhor compre a sua pizza, seja muito bom. Então, esse é o espírito, assim, né, de atender a pessoa da melhor maneira possível. Mesmo que você não né? venda... Entregar além, né? Exatamente. Mesmo que você não venda naquele momento, a pessoa fica com uma memória positiva a teu respeito, né? Isso é fantástico, né? Porque entregar o que deve ser feito, qualquer um que é bom pode fazer. Agora, entregar além do que deve ser feito é o que gera surpresa nos dias atuais. E a gente vê um aumento do nível de serviço, em paralelo ao aumento de nível de exigência do cliente. Né? Então, o óbvio é óbvio. Então, o diferencial que garante uma retenção de cliente, o que garante uma fidelização do cliente, é essa entrega além. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi demais na minha carreira profissional. Eu tenho uma carreira bastante pontuada por uma atividade comercial, embora a minha origem seja a área acadêmica. Eu fiz mestrado em economia, comecei minha carreira dando aula, e sempre me surpreendeu isso, como fazer um pouquinho a mais era interpretado como algo fenomenal. Eu pensava, por que não fazer a mais, né? Por que não, por que não mandar pensei um exemplo aqui, o certificado para o aluno e não simplesmente dizer para ele onde é que ele tem que tirar? Se eu sei tirar, por que eu não posso fazer isso, né? E se eu posso fazer isso, por que não criar uma operação para automatizar esse processo e surpreender o aluno?
Então, entregar Exatamente. mais é algo que eu acho que faz muita diferença. Oi, Géia. Aliás, você vendia uma coisa que é super difícil de vender, que é conhecimento, né? É verdade. Curso, né? É uma Sobretudo, coisa super subjetiva, né? exato, essa subjetividade ela é interessante porque o cliente, mesmo buscando conhecimento, ele quer de alguma maneira encontrar algo concreto, mas não existe esse algo concreto. Então, o que a gente mostra para ele são as hipóteses, né, de sucesso, são as hipóteses de crescimento, de empregabilidade, que ele pode conquistar através do conhecimento. Mas Uma ainda promessa, né? assim há uma busca pelo concreto. E aí é curioso porque muitas instituições de ensino, né, aquele que lida as instituições que estão por trás dos processos de aprendizagem, elas tentam criar algo concreto para poder atender essa demanda, né? E As aí pastas, transforma... uma pasta bonita. Exatamente. Né? Indicadores, pastas, né? Objetos e tal. Isso é muito curioso, né? Esse ponto de equilíbrio entre as partes. A gente já está caminhando para o fim, mas eu ainda quero te fazer algumas perguntas, algumas de US$ 1 milhão, que se a gente responder tudo, a gente sai daqui milionário, e algumas que não são tão difíceis assim. Queria te perguntar o seguinte, e esse contexto de pandemia, não dá para fugir disso, esse contexto de pandemia, de isolamento, isso afeta esse ecossistema, essa ecologia de vendas que a gente está falando? Afeta. O ser humano, ele precisa dos sinais corporais para poder se manter equilibrado. Então, nós somos animaizinhos bem treinados, como eu digo, né? A gente se acha superior, racional. Só que os neurocientistas já provaram que 70%, 80% das nossas decisões todos os dias são irracionais. De onde elas vêm? Dos nossos instintos. Então, como animais que nós fomos treinados durante milhares de anos a identificar pequenos sinais que nem a gente tem consciência, né, quais são. Nesse momento, a gente perdeu praticamente todos. O único que sobra é esse que nós estamos tendo aqui, que é o olhar, tom de voz, né, e mão, mas mesmo assim de maneira muito limitada. Eu não consigo ter o mesmo grau de apreensão de detalhes como eu tinha se eu estivesse na tua frente pessoalmente. Então, a pandemia, ela trouxe esse complicômetro, né, que é a questão da distância, do isolamento e da interação sempre através de uma telinha, né, e também trouxe uma questão que é a gente ter que jogar fora muitas das premissas que a gente tinha. Por exemplo, essa que eu estava falando das vendas em feiras e tal, né? Ou seja, eu tenho que repensar tudo isso, né? Como é que funciona. Então, a pandemia, ela trouxe isso. E ela, agora, trouxe uma outra questão que eu acho que é importante, que eu acho que também tem que ser dita, que é assim, muita gente perdeu o emprego nessa pandemia. Né? Então, olhando por um outro lado, eu diria assim que a pandemia forçou muita gente a virar empresário, microempresário, vender a si mesmo, ou a si mesma, né? E eu tenho visto muita gente sofrer por causa disso, preocupada e etc. Ao mesmo tempo, vi gente que prosperou absurdamente na pandemia. Absurdamente. E isso é interessante. Tem muitos casos de pessoas que funcionam melhor à distância, assim, do que pessoalmente. Por quê? Porque elas tinham uma aversão social, nem ela sabia que tinha, né? E que afetava. Você sabe que até alunos, crianças, né, que estão fazendo homeschooling, né, atualmente, tem muitos casos que estão sendo relatados. Pais que dizem, gente, a minha filha, meu filho, que não falava na classe, não participava, destrambelhou a participar das coisas. Por quê? Porque ela tem a segurança de um afastamento. Então, toda essa mudança que a gente viveu mudou algumas coisas para melhor, outras para pior. Para alguns deu uma chance de se conhecer melhor e para outras dificultou a história. É verdade. É provável, inclusive, que essa predileção pelo online, pelo presencial, ela fique mais clara no pós-pandemia, né? À medida que as empresas e os hábitos de consumo, os hábitos de negociação migraram para o online, é provável que a gente não tenha um retorno 100% ao que era antes, mas um maior aproveitamento das possibilidades de uma atuação no online, né? Porque muita gente não imaginava a viabilidade de atuar no online. De repente você vê que é viável fazer. Eu converso com um monte de amigo, um monte de colega que tem empresa também e que achavam que o home office era impossível. Não, a nossa cultura não permite o home office, a gente não tem disciplina para isso. Quando o home office se tornou a única opção,
eles se adaptaram, os colaboradores se adaptaram. Evidentemente que não é um processo simples nem imediato, é um processo, como a própria palavra diz, mas hoje eles não concebem um retorno 100% presencial só para garantir a interação que antes eles não acreditavam no online, né? Isso sem falar da questão de redução de custos, entre outras coisas, né? Exatamente. Jair, em que momento da sua vida você enxergou essa questão da venda para as pessoas? Como é que a ecologia da venda surgiu para você? Puxa, essa pergunta ela é profunda. Eu falei da minha família, né, que tem ligações com comércio e etc. Né? Eu trabalhava na Alpargatas, na São Paulo Alpargatas, na área de treinamento, que foi uma grande escola para mim também, na época do Collor, começo dos anos 90, né? Final dos anos 80, quando ele foi eleito. E quando o Collor foi eleito, assim, o mundo, no Brasil, o mundo parou, né? Aquela confisco das poupanças, etc. E um monte de gente reclamando e falando, né, ou seja, inclusive reclamando da própria empresa. E assim, como eu tinha uma família de varejistas, de comerciantes, de empresários, né, aquilo me incomodava demais, né, ou seja, puxa vida, né, por que a gente reclama tanto das empresas? As empresas têm um lado bom, né, E aí eu me dei um estalo, falei, eu tenho que provar que eu sou capaz de ser empresário. Eu pedi demissão mesmo, tá? E eu tinha uma vida boa lá, um bom emprego, etc. Mas pedi demissão e fui ser representante comercial. Peguei lá umas 3, 4 empresas para representar, de moda e tal, de aviamentos para moda, para indústria de moda, e fui ser caixeiro viajante, ou seja, viajar pelo interior de São Paulo. Eu me lembro que eu comprei uma calculadorzinha pequena, e fiquei vários dias fazendo exercícios de percentagem. Porque uma coisa que ninguém percebe, né, que quando você coloca uma margem de 100% e dá um desconto de 50%, você ficou sem margem, né? Então, eu tinha morrido de medo de que isso acontecesse comigo. E eu sei que eu fiquei fazendo conta lá um tempão, e aí eu fui ser vendedor. Foi uma experiência muito boa para mim, eu nunca mais esqueci. Ela foi fundamental para eu poder fazer tudo que eu faço hoje, né? Eu aprendi qual é o valor dessas pessoas que enfrentam todo dia a rua, enfrentam os clientes que vão mascatear, né? Porque na minha terra, lá no interior, eles chamavam de mascate. O Marcelo virou mascate. E tudo bem, para mim, né, a palavra não importava, contanto que eu vendesse, né? Então, eu comecei a dar mais valor para isso, dar valor para os varejistas, né, para entender a dinâmica de um negócio de varejo, com estoque, com pedidos antecipados. É uma dinâmica complicada, né? Você comprar, por exemplo, itens de inverno num país como o nosso aqui. Tem ano que tem inverno, tem ano que não tem. Antigamente você comprava a coleção de inverno 3 meses antes, 4 meses antes, correndo um baita risco, e é uma coleção cara. Hoje em dia tem mais as prontas entregas, antigamente não tinha. Então, eu acho que aí a coisa da ecologia da venda apareceu, porque eu entendi que a gente, quando está na rua, dormindo em hotéis muito simples, né, porque não tinha como pagar coisa melhor, você estava sujeito a tudo, né, e você dependia de todo mundo podia te ajudar. E eu tenho boas memórias, assim, de viajando e passando pelas cidades do interior, de pontos, né, que me acolhiam, ou seja, que me davam algo que era mais que dinheiro, que venda. Era uma sensação de conforto, né? Ou até hoje, por exemplo, quando eu vou para um hotel, que agora a pandemia interrompeu tudo isso, né? Mas eu passei 20 anos viajando intensamente, né? Viajando e ficando em hotéis para fazer treinamentos para os clientes. Eu sempre, assim, procurava agradecer mentalmente, né, aquelas pessoas que estavam ali me acolhendo, aquele lugar, né, porque aquilo era a minha casa, né, naquele período. Isso para mim é a ecologia, entender que a gente não está sozinho, que cada coisa que a gente faz, cada pessoa com a qual a gente encontra, existe uma troca, né, e que essa troca ela pode ser positiva. Nem sempre ela é, mas assim, a gente deve sempre buscar entender que existe sempre uma troca ali, e que isso é natural e positivo. Você acha que a cultura brasileira e as características, às vezes, comportamentais, que são tão distintas de região para região, isso influencia essa
essa atuação como vendedor? Ou mais ainda, né? Isso influencia em como a pessoa pode se aperfeiçoar para ser um bom vendedor? Ah, eu tenho certeza disso, porque até por causa desses projetos, né, internacionais que a gente tem, eu estou acostumado a trabalhar com culturas diferentes de outros países, inclusive, né? Aqui o Brasil é um mundo, né? A gente é bem diferente se lidar com gaúcho, né? E eu tive bastante experiência com gaúcho, com vários projetos para empresas grandes no Rio Grande do Sul e de outros estados, né? É muito diferente, é muito diferente. Agora, o brasileiro, como média, né? Como assim, de uma maneira assim, em geral, não é muito lisonjeiro o que eu vou falar, tá? Brasileiro é um cara que trabalha muito. As pessoas falam de pessoas de vários estados e tal. Eu acho que todo mundo nesse país trabalha muito, senão não consegue sobreviver, tá? Né, realmente, mesmo com a ajuda, né, dos, como é que chama? Salário família, essas coisas, isso tudo a gente precisa trabalhar muito. Mas assim, o brasileiro, às vezes ele é um pouco folgado, né? E essa coisa do caminho mais curto, tem um lado que é a criatividade, que existe, né? Ou seja, aquele que busca o caminho mais curto, ele vai criar coisas novas, mas também tem uma coisa assim de não se esforçar muito. Então, por exemplo, eu já tive trabalhando com americanos, né, com empresa americana, implantando, né, empresas no Brasil de cultura americana. O americano tem manual. Uhum. Se você não lê o manual, você vai fazer uma pergunta, a primeira coisa que ele te pergunta é: você leu o manual? Então, nós temos aqui no Brasil uma coisa do mínimo esforço. Eu não digo que é geral, eu não acho que seja algo assim que... Eu sei que tem diferenças entre as pessoas, mas uma coisa cultural do Brasil é essa coisa que tem que cair na mão. E isso acaba espirrando nas nossas escolhas políticas, acaba espirrando na maneira como a gente lida com a nossa profissão, com o nosso trabalho e tal. Acho que a cultura tem mudado muito, a cultura das startups, a cultura dos empreendedores, os jovens, assim, em todos os níveis, né, da economia, da população, tem mudado um pouco isso. Ou seja, a coisa de ir buscar o seu resultado, de sabe, se esforçar, etc. Mas, olha lá, a Lorena está dizendo que ela morre de preguiça de ler manual. Então, não vou falar nada, hein, Lorena, não estou aqui. Mas é assim, então tem um pouco dessa cultura do mínimo esforço. Mas está mudando, acho que aos poucos a gente tem percebido que o esforço é importante, vale a pena. Tem casos exemplares, né, de pessoas esforçadas que superaram seus desafios, os obstáculos, mas ainda é algo muito cultural nosso, do jeitinho brasileiro e tal. É ruim, e é um desafio nosso. Assim como outras culturas têm, por exemplo, falta de simpatia, né? Ou seja, não são nada simpáticos. E a gente não, a gente mata de 20-0 em termos de simpatia, né? Mas esforço não é muito nosso forte, não. Curioso que ontem eu gravei um podcast com a Suzana Azevedo, que é consultora e também instrutora de um dos nossos cursos da STEP1, e no final eu pedi para ela fazer essa comparação. Ela não é brasileira, ela é portuguesa, pedi que ela comparasse um pouco o tema que a gente estava falando no que tange o brasileiro e pessoas de outros países. E ela foi também nesse mesmo ponto, que em simpatia, em informalidade, o brasileiro ganha de 10-0. Eu também tive a sorte de ter essa experiência, né, por conta da posição que eu exercia nessa empresa onde eu tive a maior parte da minha carreira profissional, viajar o Brasil inteiro. Eu, sem exceção, fui a todas as capitais e em muitas vezes. No norte, eu já bati a carteirinha nos estados do norte do Brasil. E isso foi uma oportunidade tremenda de aprender, de conhecer, de ver como os hábitos se traduziam em comportamentos profissionais, em comportamentos de consumo. Mas uma característica, destacando um ponto negativo que eu encontrei ao longo do Brasil e que ainda hoje é uma coisa que me incomoda e que eu sempre luto muito quando eu vejo situações assim, são pessoas que desistem à primeira dificuldade. Né? Pessoas que planejam e a primeira dificuldade elas querem jogar tudo para o alto porque não deu certo. Né? Eu aprendi com um grande mestre que eu tive, um vice-presidente que era o meu gestor, que ele dizia o seguinte: mensure tudo, o que não deu certo? Né? Quantos não deu certo? Qual o impacto que não deu certo? Provavelmente você vai ver que o número é muito menor do que aquele assustador, nada deu certo. Eu não gosto da generalização, porque eu acho que a generalização ela não te permite ações racionais. Né? Então, o que não deu certo? Né? E vamos em frente, né? Vamos driblar
as dificuldades e vamos em frente. Mas eu acho que isso, de fato, é um ponto de melhoria ao brasileiro. Completando isso só que você está falando, né? Uma coisa que eu também costumo falar nos treinamentos de vendas é assim, que cada não que a gente recebe, a gente está mais perto do sim, porque é uma questão estatística, né? É assim, tem não e tem sim. Né? Se está saindo muito não, é porque vai ter um monte de sim na frente. E é assim que eu costumo olhar, né? É que cada não, cada revés te aproxima cada vez mais do teu sucesso, né? Porque é uma questão estatística. É verdade, é verdade. Um tempo atrás eu fiz um curso em São Paulo, inclusive, na Casa Educação, um curso excelente, e na época Casa do Saber. Casa do Saber. E na época eu levei os 3 regionais que eu tinha abaixo de mim, na minha equipe, para fazer o curso comigo. E eu lembro que a instrutora falou uma coisa muito curiosa. Ela falou assim, colecione não. Se você tem muito não, é porque você está batendo todas as metas. Eu falei, olha que maneira curiosa de enxergar. Eu acredito nisso. Você não acredita nisso? Você deve ter vivido isso na tua vida, né? Sem dúvida. Não. Sem não, não tem sim, cara. É estatístico, né? Então, são complementares, né? Se você não tem muito não, é porque você não está oferecendo seu produto. Exatamente. Você não tentou o suficiente. É verdade. Egéia, muito obrigado pelo papo delicioso. Além da gente aprender muito com você, é sempre uma alegria trocar ideias com uma pessoa que traz tanta experiência, que traz tanta vivência e que sabe traduzir essa experiência em compartilhamento, né? Acho que a gente vive uma era em que compartilhar é tão importante quanto saber, né? Por isso que a gente quando decidiu criar esses canais, eu chamo de canais, em que a gente traz pessoas para live, para o podcast, para artigo, a nossa missão era essa, era levar para as pessoas conhecimento de qualidade, oportunidade de crescer, isso tudo de maneira gratuita, né? Então eu convido todo mundo a consumir esses conhecimentos tão interessantes e tão relevantes que a gente tem o prazer de levar através da StepU. Eu que agradeço, Carlos, e agradeço a você, a todo mundo que nos ouviu, aqueles que nos ouvirão depois na gravação, e também te elogiar e parabenizar você e teus sócios, né, pela iniciativa da StepU. A gente precisa disso. O Brasil é um país que tem muito para crescer, para aprender, e conhecimento é algo que quanto mais se divide, mais a gente tem, né? Então, parabéns e, de novo, muito obrigado por essa oportunidade. Que vocês tenham muita saúde, prosperidade, paz, tudo de melhor para vocês. Muito obrigado, Egéia. Obrigado a todos pela presença. Quem não assistiu hoje na totalidade pode ver depois do nosso IGTV. E não deixem também de acessar, como eu comentei, nosso podcast. Toda sexta-feira tem podcast novo, inclusive muitos tratando de temas que a gente hoje levantou aqui com a Egéia. E conheçam também nossos cursos, nossas masterclasses e e-books para complementar as suas aprendizagens e conhecimentos. Grande abraço e boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau, Carlos. Obrigado. Tchau.